Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Interior, né? E eu espero que todos aproveitem e possam se conectar com a sua criança o máximo que puder, que eu acredito que vai ser muito legal. Então, vou pedir para que todos fechem os olhos e tome uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir, enchendo os pulmões, respirando pelo nariz, soltando pela boca. E relaxe a sua face. Relaxe os seus olhos. Relaxe os seus lábios e tome mais uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. Relaxe seu pescoço, seus ombros. Relaxe seu tórax e tome uma respiração bem profunda. E ao exalar lentamente, relaxe os seus braços, suas mãos e dedos. E tome mais uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. Relaxe o seu abdômen, suas pernas, seus pés. Tome mais uma respiração bem profunda. E ao exalar lentamente, vai relaxando. Sinta seus batimentos cardíacos. Sinta o sangue percorrer o seu corpo. Os pensamentos irão vir e também irão embora. Tome mais uma respiração. Isso. E eu vou pedir para que nesse momento nós possamos formar a nossa egrégora. E formaremos a nossa egrégora ainda adulto. Cada um no seu tempo, dando a mão um ao outro. Lentamente. E ao formar a nossa egrégora, tome uma respiração bem profunda e olhe esse grande ciclo de amor e de caridade. Vou pedir para que você visualize ao centro dessa egrégora uma luz rosa e uma luz azul bem clarinha. E deixe que essa luz invada o seu ser, o seu corpo, o ambiente em que você se encontra agora. Tome mais uma respiração. E eu vou pedir para que você imagine um lindo campo. Um campo imenso com muitas flores coloridas. Todas as cores que vierem em sua imaginação nesse momento. Deixe o quanto for necessário florir esse momento. Tome mais uma respiração. Deixe que a música que você escuta agora comece a invadir os seus pensamentos. E nesse momento, eu vou pedir para que você comece a visualizar a sua criança interior. Vai dando forma à sua imaginação criativa e lembrar de como você era quando criança. Das suas risadas, da sua alegria. Traga esses momentos para o aqui e o agora. Tome uma respiração bem profunda e deixe que essa criança comece a aparecer em sua frente, na frente dessa egrégora. E perceba que a criança de cada um vai formando uma outra egrégora, dando as mãos uns aos outros.
formando uma linda e maravilhosa egrégora infantil. Tome uma respiração e olhe. Olhe nos olhos da sua criança. Quantos sonhos essa criança teve para que você chegasse até aqui agora? Veja cada detalhe do seu rosto. Olhe para os seus olhos profundamente. E o que você vê? Você vê alegria? O que você deixou de realizar que talvez um dia você acordou com essa criança? Quantos sonhos e desejos, quanta esperança houve, quantas brincadeiras. Qual brincadeira que você mais gostava? Aonde você gostava de mais brincar? Tome uma respiração bem profunda. E sinta o amor incondicional que essa criança tem por você. E que por muitas vezes você deixou de visitá-la, de pegá-la no colo, de voltar àquele momento que você sonhou tanto. Tome uma respiração bem profunda e diga a ela, a sua criança, que você estará mais presente, usando mais as suas emoções e deixando de lado as suas razões. Porque tudo era tão fácil, tudo era tão gostoso de se viver. Tome uma respiração bem profunda. E eu peço licença para que cada um, mentalmente, possa abraçar a sua criança. E talvez você tenha alguma coisa a dizer a ela. Talvez você possa dizer que jamais irá abandoná-la, que jamais irá deixá-la, que ela estará sempre presente em sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Abrace a sua criança e eternize esse momento. Que esse momento fique gravado na sua memória da importância que tem a sua criança para você agora. Tome uma respiração bem profunda. E eu vou ler uma frase e continue abraçado com a sua criança. Que cada um de nós é um templo de Deus. E quando fechamos os olhos, automaticamente entramos dentro desse templo. Quando fechamos os olhos, conversamos com Deus. Porque dentro de você existe Deus. E é necessário essa intermediação. Você só precisa da sua intenção, de si mesmo, para se conectar com Deus, com Oxalá, com o Lorum, mas que esse abraço seja eterno. Que esse abraço que você está dando à sua criança agora, ele possa perpetuar para sempre. Vou pedir para que você tome uma respiração bem profunda e continue aí com a sua criança. De mãos dadas, ou abraçada, ou olhando aos olhos um ao outro. Enquanto o Rogério faz a nossa abertura e a nossa oração. Reunidos
com as nossas crianças interiores, revestidos do mais puro sentimento, do mais verdadeiro sentimento. Nos unimos entre nós e as nossas crianças, rogando a Deus, a nosso Mestre Jesus, a nosso Pai Oxalá, a todos os orixás, e coloquem sobre o nosso planeta a paz, e coloque sobre cada um dos governantes a sabedoria, a inteligência, e coloque sobre cada nação o discernimento, o respeito, o olhar fraterno, que o nosso planeta, através dessas forças, possa se despir do ego e dar espaço a essa criança pura e verdadeira, que ela possa habitar o coração de cada um nesse momento tenso que vivemos. Que essa criança, através da força de cada orixá, da força de Deus, possa habitar, possa renascer no coração de cada ser humano. Pedimos ao nosso querido João da Mata e a todos os trabalhadores que o acompanham, que esteja conosco nessa noite, trazendo um bom entendimento, trazendo um pouquinho mais do conhecimento da espiritualidade, para que a gente também possa aprimorar um pouco mais a nossa moral e assim galgar mais um pequeno degrau. E pedimos aos nossos irmãos, aos nossos mensageiros de luz, que possam adentrar, enquanto permanece a nossa egrégora aqui aberta, para socorrer aqueles que estão famintos de paz. Que eles possam, através da nossa egrégora, encontrar um caminho de luz para encontrar a sua paz. E rogamos também aos médicos, enfermeiros, a linha do Oriente, a esses trabalhadores do espaço, que possam derramar suas bênçãos de cura e de amor e de restabelecimento. Aos nossos irmãos Roseli Telhada Ronda, ao nosso irmão Marcelo Esquaiela, ao nosso irmão Liberte Gonçalves e à nossa irmã Júlia Nogueira Rota. Que essa equipe espiritual possa inspirar todos os profissionais da área da saúde, amparar as famílias, fortalecer os corações, reabastecer de coragem e fé todos aqueles que amam e cuidam desses irmãos. Todos estejam e sejam amparados por Deus. Lentamente, vão retornando por aqui, por agora. Despeçam-se das suas crianças. Agradeça pelo momento vivido com elas. Abrace, olhe nos seus olhos e diga que a todo momento que ela precisar, vocês estarão ali para abraçá-la, para cuidá-la, para que vocês sempre possam estar juntas.
estar juntos. Vai retornando. Movimentem os pés, lentamente, movimentem as pernas. Isso. Abra as mãos, mexe os braços. Vai retornando para aqui e para agora. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Boa noite a todos. Como é bom a gente alimentar a nossa criança interior, né? Falávamos disso aí há pouco com a Tânia, que teve um final de semana, um feriado aí, com bastante... cuidou muito da criança dela, né, Tânia? Como você bem comentou. Isso é importante, que a gente sempre esteja atento. Quando as fotos chegarem a mim, eu mando para vocês. Por favor, divida lá. Ela se permitiu, porque a gente alimentar a criança é se permitir algumas coisas que normalmente não fazemos. E ela fez com muita maestria. Fiz. Fiz com muito amor. Isso é o mais importante. Muito bem, gente, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Eu havia até comentado com vocês que nós tínhamos encerrado a parte de orixás, né? Mas não, nós... Ô, Eduarda, boa noite, boa noite. Gente, ó, estou respondendo aos poucos. Eduarda, você já está na próxima já da lista aqui para responder as suas velhinhas lá, viu? Tá tudo certo, tudo sob controle aqui. A maioria eu já respondi, falta da Maria Neide, então depois Eduarda e a Maria Neide. Falar. Tem, tá? As últimas duas que tem, acho que do restante já para todo mundo eu já respondi. Então ficou da Eduarda e na sequência já Maria Neide, e aí cumpri, hein? Cumpri. Mas vamos lá. Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre esses outros orixás, que como eu comentei com vocês, havia a expectativa de ter terminado, mas tem esses dois que são muito importantes. Eles são muito importantes dentro do panteão africano, né? E nós não poderíamos deixar de falar deles, até para que vocês possam ter esse conhecimento que é tão importante, que é do orixá. Nós vamos falar primeiro do orixá Oxumaré, e depois, na sequência, nós vamos falar de Irokô, tá? Que são dois orixás muitíssimo importantes no panteão africano. Oxumaré, vamos lá. Oxumaré, e muita gente, né, fala Oxumaré, com acento no E, mas, na verdade, você tem que falar ele fechado, tá? É Oxumaré. Ele é irmão de Obaluaê. Logo, ele é o filho mais novo. E dentro dos itãs africanos, você vai ver que ele é o filho preferido de Nanã Buruquê. Assim como a sua mãe, ele é uma entidade que existe lá, né? Nós já vimos que Nanã vem desde, né, dos primórdios, né, da humanidade, tem registros dela desde os primórdios da humanidade, da era do barro, da cerâmica propriamente dita. Então, assim como a sua mãe, é uma entidade que existe lá nos primórdios, né? E é atribuído a Oxumaré a reunião, vamos dizer assim, da matéria para a formação e o amoldamento, vamos dizer assim, do nosso planeta. O que mostra bastante, né, da sua proximidade, da sua relação com a Terra e com os seus ancestrais, com a ancestralidade de uma forma geral. Vocês estão vendo aí, né? Tá, ok. Então, ele sustenta o universo, ele controla o movimento dos astros, ele controla o movimento dos oceanos. O Xumaré tem como uma representação para os africanos como aquela grande cobra, né, que vem rastejando pelo mundo, onde ele vai moldando os vales, as montanhas. E a cobra, pessoal, que é representada nesse panteão africano, é aquela cobra que engole a própria cauda, né? Eu tenho uma representação aqui para vocês verem melhor. Acho que está muito próximo. Mas ele é aquela cobra que engole a própria cauda, representando aquele movimento infinito
né? E também o início com o fim, né? O início, meio e o fim. Tudo isso é trazido dentro desse panteão africano, dentro do entendimento, dentro de Oxumaré. Então, ele simboliza a atividade, a continuidade, a permanência, o movimento, né? Ele fica ali se retroalimentando. Ouroboros é o nome dessa cobra, né, Iris? É isso aí mesmo, que ela fica ali, se alimenta da própria cauda, correto? Ouroboros. É assim que se pronuncia? Eu acho que é Ouroboros ou Ouroboros, Ouroboro, uma coisa assim, né? mas não tem acento, porque acho que é uma palavra latina, né? Acho que é É, Ouroboros mesmo. legal, é isso aí mesmo. Então, ela tem essa representação direta com Oxumaré. Por ele, né, a comunicação, a representação dele também para os africanos é a comunicação entre o céu e a terra, que também é atribuída ao Oxumaré. Então, ele leva a água para o céu, lá forma-se, né, o vapor, para que a chuva, então, possa fecundar a terra, e assim a natureza vai se mantendo nesse movimento, nesse ciclo, que é o ciclo de Oxumaré, né? Ele mantém a sua vitalidade. A sua comunicação com o mundo, ela é feita através do arco-íris. Por isso que o Oxumaré, vocês vão ver muito, muito de Oxumaré, tá vendo? Até coloquei a representação. E as próprias vestes, né? O Oxumaré são representados pelo arco-íris. Então, é muito comum essa comunicação existir através desse arco-íris, que é como se fizesse a ligação, né, entre o mundo espiritual e o mundo físico, é essa transição. Né? Nessa foto a gente consegue ver bem, né? Então é como se tivesse uma comunicação direta aqui entre o plano espiritual e o plano terreno, o plano físico. Então tudo nele é repetitivo, é metódico, porém sempre em contínuo movimento, sempre contínuo movimento. Assim como a Lua, né, e o Sol, e os corpos celestes, né, que executam um movimento perfeito, né, uma sincronização perfeita, isso é ligado ao Xumaré, essa sincronização. Então, é o movimento, né? Se você vê um espaço, quem já viu alguma filmagem que eles colocam e aceleram, né? Eles têm uma câmera apontada para o céu, você vai ver que tem um movimento das estrelas em volta, e no dia seguinte tem aquele mesmo movimento em volta, né? Então, esses movimentos, essa sincronicidade, toda ela pertence a essa força de Oxumaré. No ciclo da vida, esses movimentos de crescimento, o movimento de totalização do eterno, do cosmos, está muito ligado a Oxumaré também. No ciclo que nós temos entre, né, vida e morte, ele também está presente. E o seu símbolo acaba sendo o símbolo mais forte, aliás, desse movimento da vida e da morte, é o da cobra, como eu falei, mordendo a sua própria cauda. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? É esse símbolo aqui, ó, que é o que a Iris colocou aqui, ó, Ouroboros, isso é Ouroboros, alguma coisa assim, tá? Que ele representa justamente essa questão da vida e da morte, é o símbolo da vitalidade, o ciclo vital, né? Vida, morte, renascimento, vida, morte, renascimento, você vai estar ali. A marca mais evidente de Oxumaré, como nós já vimos, é o próprio arco-íris, né? É quem ele é detentor, é o senhor do arco-íris. Então, não se pode dizer que é um orixá nem masculino e nem feminino, pois ele encerra dentro de si os dois gêneros, né? Os dois gêneros são encerrados dentro dele mesmo. Como nós já falamos atrás, né, gente? Nós precisamos de uma referência masculino e feminino, mas entre orixás isso não existe, ok?
Isso foi colocado pelo próprio ser humano, pela necessidade de identificação. Mas a espiritualidade, como nós já vimos, já estudamos, né? A energia, quando nós, o Rogério aqui, desencarnar, vai ficar o perispírito dele. Mas no momento que eu tiver que reencarnar novamente, esse meu perispírito será desfeito e ficará apenas a minha energia, a minha consciência. E ela pode se revestir de um novo perispírito, masculino ou feminino, depende da minha missão, daquilo que eu vou executar aqui no nosso planeta novamente. Assim é que nós temos que ter a consciência da espiritualidade, tá bom? Mas, como esse orixá, a gente não pode dizer que, né, ele é masculino ou feminino, porque ele encerra em si esses dois gêneros, para facilitar, se determinou, vamos dizer assim, pela ancestralidade, principalmente africana, que 6 meses ele acaba sendo, vamos colocar um termo que é usual entre eles, ok? 6 meses ele acaba sendo o macho e nos outros 6 meses a fêmea. Né? Então, é esse termo que eu estou colocando para vocês, porque é um termo que é utilizado lá. Não é nem o masculino e o feminino, tá bom? Então, por isso mesmo, essa dualidade é o conceito, vamos dizer assim, básico ligado aos cultos, ao arquétipo deste orixá. Essa dualidade descreve também entre o bem e o mal. O bem e o mal também, essa dualidade, ela vai existir. O doce, o amargo, o masculino, o feminino, e tantas outras associações que a gente vai ter de dualidade. Nos 6 meses, onde ele assume a divindade masculina, ele, segundo os itãs africanos, ele é representado pelo arco-íris. E ele tem o poder de regular as chuvas, as secas, ao mesmo tempo a própria existência do arco-íris é a prova de que a água está sendo levada para o céu, está sendo movimentada, formando esse vapor, e aí forma as nuvens, que virão aí, né, por uma transformação química, entrando em estado líquido e voltando para a Terra. Esse 6 meses que ele assume dessa forma, que tem o arco-íris, ele fica mais ligado à parte espiritual, vamos dizer assim, tá? Nos outros 6 meses, né, que ele assume esse lado feminino desse orixá, ele se aproxima de todos os opostos do que representou no semestre anterior. Então, ele se representa como a cobra. Então, nos primeiros 6 meses ele será o arco-íris, naquele segundo semestre ele vai ser representado pela cobra, que é aquele que vai agilmente andar, trafegar pela terra e pelas águas, né? Então ele deixa as alturas para viver muito mais de uma forma terrena, mais próximos de nós. É o grande gerador, por isso que ele é trazido para o lado feminino, que é a grande geradora, que está na terra, aquela que vai estar cuidando, abraçando muito mais os seres humanos e a vida de uma forma geral na Terra. Então, esses outros 6 meses acaba sendo um pouco mais materialista, não tanto espiritual, tá bom? Só para a gente distinguir o porquê é usado ora o arco-íris, ora a cobra. Para o homem branco, católico, foi mais fácil de ver em Oxumaré o Deus, né, que também era uma cobra, que era a representação do mal. E isso ficou muito associado na cultura cristã, né? Ficou muito associado, porque a cobra, para nós, ela representa o pecado, né? Ou melhor, para nós não, me perdoe, para o católico, ele representa o pecado. Então, para a memória cristã e católica, principalmente, ele ocupou esse espaço, né? O que levou o homem a ser expulso do paraíso, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Isso fez com que esse culto do orixá ele sofresse o mesmo preconceito da figura de Exu. Então, por isso que o Oxumaré, em alguns momentos,
da história da Umbanda, ele foi desprezado pelos santos. Assim como Exu era velado, né? Lá na antiguidade, isso foi de 60, 70, 80 anos atrás, ficou velado o seu culto justamente por essa associação da cobra, ser algo pecaminoso, então nós não vamos colocar. E Exu da mesma forma, porque, né, nós sabemos a história de como ele foi tratado, porque, né, na tradução bíblica que acabou deturpando a imagem desses orixás. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Porém, na África e nas culturas orientais, a cobra não tem essa mesma conotação. Pelo contrário, né? Ela é sinônimo de sabedoria. Ela é aliás, ela é um grande... Isso daí foi trazido, se eu não estiver enganado, pela própria medicina, que adota a cobra, se não me engano, no seu PIN, né? Ele tem lá no seu símbolo a cobra, que é a cobra de sabedoria, né? É a cura, tudo está em volta da cobra. Que nós, que fomos, vamos dizer assim, doutrinados pela Igreja Católica, trazemos essa história lá da Gênese, da bendita da cobra do Adão e Eva lá. Né? Então, só para a gente deixar bastante claro. Pierre Verger, né, que nós já falamos aí sobre ele também, Pierre Verger, ele fala que o Xumaré está associado ao misterioso, né? A tudo aquilo que implica o conceito de determinação além dos poderes do homem, acima do poder do homem, do destino. É o Senhor de tudo que é alongado. Seria um cordão umbilical entre o céu e a terra. Então, ele tem uma propriedade uma propriedade de valor para o africano muito grande, muito grande. Por isso que eu falei que eu não poderia deixar de falar de Oxumaré, porque ele tem uma representação muito forte dentro da África ainda, tá? Existe uma lenda que Olodumare, o Deus, né, o Deus Supremo, que nós já vimos também, sofria de um mal nas vistas e acabou mandando chamar Oxumaré. Então, Oxumaré foi até ele e acabou curando ele. Olodumare ficou tão agradecido que não quis mais se separar dele. E desde então, Oxumaré reside no céu e só de tempos em tempos tem a permissão para pisar na terra, que é naqueles 6 meses que ele, né, se transforma, traz a essência da cobra. Olha só o tamanho, né, que tem de valor isso para o africano. A sua saudação é Aroboboyi, que significa aquele que vai, aquele que dá a volta, aquele que forma, né, de forma contínua, se mantém. Tá? E ele é sincretizado com São Bartolomeu. São Bartolomeu, para quem não conhece, é aquele que teve a sua pele, né? Teve a sua pele cortada ali, né? Ele foi retirado, né? Foi esfoliado vivo. Então, aqui a imagem dele aqui, você pode ver que ele tem o braço aqui em carne viva e a pele aqui está pendurada. Tá vendo? Ele tem o braço aqui, ó, o braço dele aqui em cima e a pele dele aqui, ele foi esfoliado vivo. Tá? É a representação dos seus braços, a pele foi retirada. Justamente por conta da cobra, né? A cobra não tem a troca da sua pele. Então, esse sincretismo nasceu exatamente daí. Ele é comemorado no dia 24 de agosto, que é o dia de São Bartolomeu. Uma coisa importante aqui. Para quem trabalha um pouco mais na Umbanda da linha do Oriente, o Xumaré acaba representando essa linha do Oriente. Tá? Existem as umbandas, principalmente aquelas que são as umbandas mais esotéricas, elas vão ter o Xumaré como o orixá responsável da linha do Oriente. E em algumas vertentes da Umbanda, também eles vão trazer a mesma linha de ciganos para dentro do orixá correspondente ao Xumaré. Tá bom? Então, só para que vocês saibam, porque se amanhã vocês virem alguma casa que trabalha com a linha do Oriente, mas
sagrar a Oxumaré como o orixá responsável pela linha do Oriente, está tudo certo, porque é uma linha mais esotérica e eles adotam o orixá responsável pela linha do Oriente como Oxumaré. E também, em alguns casos, eles vão abraçar a linha de ciganos tendo o orixá regente, Oxumaré também, tá bom? Só para que vocês saibam. Muito bem. Próximo orixá, que é muito importante da gente falar, é Iroko, ou Irokô. Aí vai depender um pouco da etnia que vai estar dizendo, mas ela tem várias formas. Irokô, Iroko, Roko, em Urubá é Irokó. Irokó. É uma pronúncia meio fechada e meio aberta. É um orixá, gente, cultuado no candomblé do Brasil, pela nação Queto, pela nação Jeje também, tá? Ele corresponde a um Inquice, tempo de nação de Angola ou Congo. O que é um Inquice? Para quem não sabe, e já ouviu essa palavra, Inquice é a mesma coisa que orixá. Só que são regiões diferentes da África. Os iorubás falam orixás. O povo de Angola, o povo do Congo, fala Inquice. Mas é a mesma coisa. É a mesma finalidade. É um ser supremo, uma energia divina do Deus maior que abastece, que trabalha as suas energias dentro do nosso planeta para todos os seres que habitam nele, tá? Então, quando vocês ouvirem a palavra Inquice, nada mais é do que orixá. É que a gente está falando da língua da nação de Angola, de Congo, que trata dessa forma. Muito bem. Vamos falar aqui para nós. Então, é um orixá Jeje, tá? Que após a dominação dos iorubanos, né, ele acabou sendo assimilado pelas outras nações também. Irokô, o Iroko, é um orixá muito, muito antigo, e ele está ligado à árvore da criação. Aqui, ó, tá vendo? O Senhor do Tempo. Irokô foi a primeira árvore plantada e pela qual todos os restantes dos orixás desceram à terra. Irokô é a própria representação da dimensão do tempo. É um orixá muito ligado à cura, da mesma forma que o Baluaê. Ele ajuda muito as mulheres a engravidar, mas também ele trabalha o processo de menstruação, né, para a mulher. Então, ele auxilia, principalmente as mulheres que fora da época acabam menstruando. É um orixá que vai atuar em prol da mulher nesse aspecto. O orixá Irokô, ele é implacável, ele é inexorável, ele é que governa o tempo, o espaço, né? Aquele que acompanha, aquele que cobra, o cumprimento do karma de cada um de nós, né? Que é determinado pelo início, o meio e o fim, é Irokô que comanda. Ele é o Senhor do tempo. Irokô, ele vai sempre representar a nossa ancestralidade, os nossos antepassados, os nossos pais, os nossos avós, os bisavós. Para a nação Jeje, para o povo de Angola, do Congo, e até os iorubanos que acabaram dominando todas as regiões depois, desrespeitar Irokô, a grande e suntuosa árvore, né, é o mesmo que desrespeitar os antepassados, o seu sangue, a sua origem. Ele acabou sendo cultuado em todas as civilizações, tá? Em todas as civilizações, como o tempo, o culto do tempo. Existem nações que não estão necessariamente ligadas ao povo africano, até mesmo o povo nórdico, os antigos xamânicos. E onde você colocar dentro do nosso planeta, você vai ver que existe a representação e o culto ao tempo. Ele vai existir.
em todas as nações, tá? Então, Irocô, ele representa justamente esse templo. Ele é bastante conhecido e respeitado na Mesopotâmia, né, e Babilônia, como Enki. Quando vocês buscarem, estudarem sobre a Mesopotâmia e Babilônia, vocês digitarem lá o que era Enki, E-N-K-I. Vocês vão ver que ele é um leão alado, né, que acompanha todos os seres do seu nascimento até a sua eternidade. Ali ele é representado pelo tempo. Esse leão, ele é o tempo. Quando você estuda Egito, por exemplo, né, se você olhar os deuses, você vai ver que o culto de Anubis, que é aquele deus chacal, né, que a gente vê bastante em desenhos que relacionam ao Egito, ele também determinava a caminhada, né, infinita dos seres, desde o seu nascimento até a sua morte, ou seja, ele representa o tempo, da mesma forma. E mais, os Incas, vamos colocar os Incas aqui, os Incas também, ele tem, através acho que é Teotihuacan, alguma coisa assim, ele também representa o tempo, início, meio e fim. O Viracocha, né, que é lá dos maias, era o senhor do início, o senhor do fim. Então, se a gente começa a olhar, os gregos, os romanos, né, que eram bastante conhecidos e respeitados como os Cronos, né, o senhor do tempo e do espaço. Então, se você olhar em todas as nações, nós vamos ter o tempo como sendo um deus, aquele que regula o início e o fim. Irocô não é diferente para o povo africano, para o povo Jeje, para o povo de Angola, para o povo do Congo. Então, ele tem a sua importância muito grande. Ele é considerado o guardião das florestas. Saturno, verdade, também. Saturno, muito bem. Ele também, em si, é o início, né, e o fim, né, Iris? Representa o tempo, Saturno, né? Tempo, E é exatamente. bem essa coisa que você falou dos antepassados, da sabedoria, da paciência, tudo tem seu tempo, né? É isso E, aí. e nos ensina, né? Porque o Saturno é o senhor do karma também. Muito bem, muito O bem. que plantamos, colheremos. Colheremos. Muito bem. Então, Irocô, a figura do orixá Irocô, vocês vão ver principalmente em florestas centenárias, né? Aquele coletivo de árvores grandiosas. Olha, eu fiquei em débito com quem fez a vivência dos orixás. Eu fiquei em débito com vocês. Porque existe ali, próximo do bambuzal, vocês lembram do bambuzal? Muito bem. Olhando para a parte de baixo, existe uma árvore lá, gente, de 80 anos, quase uma árvore ancestral, e detalhe, trazida da África. Se vocês, é a coisa mais linda que existe. Ela é linda, é uma árvore maravilhosa. E eu esqueci de mostrar para vocês essa árvore. Eu fiquei em débito com vocês. Então, se um dia vocês quiserem fazer novamente, eu vou abordar essa árvore lá, porque a questão do Irocô era muito legal da gente fazer ali também, tá? Mas vocês vão ter, sempre que entrarem numa reserva, vocês vão, né, e se depararem com essas grandiosas árvores, é inevitável que ali você não veja. Quando eu fui para a China, só rapidamente, eu abracei umas 3, 4 árvores ali, porque você pode, eles permitem que você faça isso. Algumas não, porque o espaço está cercado, mas outras sim. Eu abracei árvores de 300 anos ali. É maravilhoso se você vir as árvores, né? Você fala, tem 300 anos, quantas pessoas passaram por aqui e tocaram nessa árvore? Então você viaja, se você deixar, você vai embora, né? E lá é muito comum, porque eles tratam essas árvores com muito carinho, com muito respeito. Então, Irocô, ele habita, por exemplo, a gameleira branca, a figueira branca, o guapuí, a figueira brava, enfim, todas essas grandes árvores que são grandiosas no seu tamanho também, está ali Irocô.
Em todas as reuniões dos orixás, Irocô está sempre presente, silencioso no canto, anotando todas as decisões que vão implicar diretamente em sua ação eterna, né, representando o tempo. Irocô, na mitologia, ele é considerado o responsável pela ligação entre o céu e a terra, em virtude das suas raízes, né? Então, ele traz o espiritual também, é a árvore da eternidade, é a árvore do símbolo do próprio tempo, e traz em si o próprio tempo. E mais, Irocô não costuma baixar nas festas de santo, tá? Ele é reverenciado por meio de oferendas em árvores que o representam. Irocô acaba sendo um orixá pouco cultuado aqui no Brasil, não só no Brasil, mas na própria Angola hoje é muito difícil, em Portugal, que teve uma época que cultuava, né, há 300, 200, 300 anos atrás, e hoje é muito difícil, inclusive, você ver os filhos, né, desses orixás, né, muito difícil. Então, ele não tem sincretismo, você não vai encontrar um sincretismo direto ligado a ele. Irocô, ele é invocado em questões difíceis, principalmente quando ocorre desaparecimento de pessoas, problemas de saúde de uma forma geral, mas ele é muito, muito, muito forte com pessoas que têm problemas, e eu vou colocar aqui, emocionais, problemas mentais, problemas neurológicos, tudo isso, Irocô atua de uma forma muito, muito, muito grande, principalmente nisso, tá? Existe um sincretismo apenas, mas é só nosso mesmo aqui, muito mais de poucas vertentes da Umbanda, que sincretizam o Irocô com São Francisco de Assis, tá? Pela ligação que ambos têm na natureza, como o São Francisco de Assis está muito ligado aos animais, a natureza faz parte dele, né? Então, ele estaria sincretizado. Mas, repito, não há um sincretismo exato, aquele que você possa dizer, não, é São Francisco de Assis. Por quê? Porque São Francisco de Assis, inclusive, está associado a outros orixás, tá? Não necessariamente Irocô. Como você reverencia Irocô? Você vai representar, você vai oferendar algo a Irocô através de um lençol, de uma fita branca. Então, vocês conseguem ver aqui, essa aqui é uma gameleira, né? E tem uma fita branca aqui, em volta aqui, um laço. É uma espécie de um laço que é feito, tá? E aí você reverencia Irocô através desse laço, desse manto branco. E ali você pode pedir pelas pessoas às quais você quer pedir, né, se é um desaparecido, se é alguém que tem algum problema emocional, intelectual, algum problema neurológico, de uma forma geral, você pode pedir e fazer a sua oferta, a sua oferenda ali para Irocô também, tá bom? Existem outras coisas que você pode colocar, mas vamos tratar aqui pelo menos do básico, que seria essa fita, né? Esse lençol que é colocado ali junto à própria árvore, tá bom? Rogério, mas existe uma literatura na Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni. Em Gameleira, sim, Iris, é a principal árvore que representa Irocô. Então, se achar uma gameleira, com certeza você vai estar muito, muito próximo ali. A figueira brava também, a guapoí, como eu falei, a figueira branca, são árvores também ligadas, mas a gameleira realmente é bem mais próxima, tá? Voltando aqui, existe na literatura, vocês vão encontrar na literatura da Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni,
onde ele, em alguns momentos, inclusive em algumas literaturas dele, ele fala de Irokô, que poderia ser considerado a mãe Logunã, a Oiá do tempo. Mas eu prefiro tratar de forma separada isso, até porque hoje, inclusive, existe uma implicância muito grande com os seguidores da linha de Rubens Saraceni, porque dizem que Logunã, Oroiná seriam orixás que não existem no panteão africano, e de fato não existem no panteão africano, e que teria sido trazido pelo Rubens, né? Isso, para mim, não tem nenhum tipo de problema. Eu acho que a pessoa que se sente inspirada, né, pelo sagrado, pelo divino, e é orientada a tal situação, eu acho que não é demérito nenhum, né? Muito pelo contrário, se foi colocado é porque ele sentiu no coração, foi trazido para ele, isso não causa mal a ninguém, então, para aqueles que seguem o seu rito, se faz muito bem, está ótimo, é assim que a gente tem que entender. Mas Logunã, que ele trata, seria aí mais ou menos igual Irokô, tá bom? Que seria do tempo, ok? Então aqui a gente encerra a parte dos orixás. Então nós vimos todos os orixás e vimos os principais orixás que muitos, né, talvez nunca tivessem ouvido e passaram a conhecê-lo. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar... Lembra que nós falamos das linhas de trabalho, pretos velhos, crianças e caboclos? Nós vamos voltar, então, um pouquinho agora, já que conhecemos todos os orixás, vamos voltar para falar de outras linhas de trabalho, para que vocês também tenham conhecimento o porquê de cada uma dessas linhas. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. Muito bem, muito bem. Todos estão vendo? Aí, não apareceu? Legal. Muito bem, então nós vimos lá. Antes de a gente olhar os orixás, a gente viu as 3 principais linhas que deu origem à Umbanda, que foram os caboclos, os pretos velhos e as crianças. Esses 3 tipos de entidade, esses 3 arquétipos de entidade é que deu origem à Umbanda. Rogério, mas existia muito antes da Umbanda? Sim, 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 perfeito, claro que existe. Aliás, a espiritualidade existe desde que o primeiro homem surgiu na Terra. Então, a gente está falando, mediunidade existe desde essa época. Porque se teve um espírito que encarnou num homem primata, muito bem, a gente está falando de mediunidade aqui, estamos falando de um efeito espiritual. Então, isso existe desde os primórdios, desde o primeiro homem a habitar a Terra, né? Que existe a mediunidade, a espiritualidade. Mas esses três arquétipos que eu disse, é que deram origem à nossa Umbanda. Mas eles já existiam outros? Claro que sim, já nas macumbas cariocas, em tantas outras formas, outras frentes de mediunidade, de espiritualidade. Mas na nossa Umbanda, como a gente fala da Umbanda propriamente dita, a partir de Zélio Fernandino de Moraes, também eles foram os 3 arquétipos que deram essa origem. Mas, a partir dali, outros começaram a surgir também. Porque na espiritualidade, como eu falei para vocês, nós temos 100 e poucos anos de Umbanda. Se a gente comparar com o catolicismo, já tem 2025 anos. Se a gente comparar com os evangélicos, já tem aí pelo menos seus... Vamos colocar entre a reforma da igreja, né, o protestantismo para cá, mais de 1000 anos, né? E aí vem outras religiões, alguns evangélicos há 200, 300 anos, eu acho que 400 anos, e assim vai. Então, é normal, a Umbanda é uma delas que tem
é a mais novinha, talvez, 100 e poucos aninhos aí, né? Surgiram essas 3 linhas, e é lógico, como a Umbanda, a ideia da Umbanda sempre foi abraçar as pessoas mais humildes, é natural que, à medida que ela fosse crescendo, ela pudesse atrair espíritos afins, espíritos que pudessem contribuir com a sua caridade, trazendo uma correspondência direta com aquelas pessoas mais humildes. Então, outras linhas foram surgindo, outros bons espíritos começaram a dar origem a novas linhas. E uma das linhas que a gente vai trazer aqui para vocês é, por exemplo, a de boiadeiros. Então, fora a linha dos pretos velhos, das crianças e dos caboclos, nós temos a linha de boiadeiro, que a gente chama de linhas, algumas umbandas vai falar de linha auxiliar, mas eu acho que quase que desmerecer. Eu entendo a colocação, mas eu prefiro dizer que são linhas de trabalhos normais, né? Não tem auxiliar. Eu não recomendo que se fale dessa forma. Muito bem. Essas linhas, elas iam surgindo, como eu disse para vocês, por conta das ancestralidades, das manifestações ancestrais do nosso país. Então, os caboclos representavam os índios, que foram os primeiros, os indígenas, que foram os primeiros habitantes e protetores naturais aqui da nossa terra. Os negros representavam um povo que contribuiu para o desenvolvimento do nosso país, que foram escravizados, e assim sucessivamente. Os boiadeiros, então, eles surgem para isso. É uma linha que reúne espíritos do passado que trabalhavam com gado, trabalhavam com agricultura, pessoas que viveram em fazendas, mesmo afastados das grandes cidades, né, mas tinha essa personalidade do matuto em si. E por que isso? Porque a Umbanda tem que chegar em todos os tipos de comunidade, tipos de pessoas. E aí nós vamos ter depois, que a gente vai ver aqui, a linha dos malandros, a linha dos ciganos. Por quê? Porque a ideia é que você consiga trazer afinidade com todas as pessoas da sociedade, com todas as pessoas da sociedade. Se dentro do nosso centro de Umbanda chega uma pessoa do interior, por exemplo, né, ou que viveu toda a sua vida no interior e mora em São Paulo, mas traz ali no coração dela tudo aquela história que ela viveu no interior, ela vai numa linha de boiadeira como se ela se sentisse em casa, abraçada pela espiritualidade, está falando a mesma língua, está trazendo trejeitos que o pai, às vezes, o avô, a avó, se de repente, dos pretos velhos, a mesma coisa, são pessoas que tiveram ali um seio familiar, o avô, a avó. Vocês percebem que a espiritualidade da Umbanda, ela quer trabalhar a abrangência de, olha, eu quero que você se identifique, eu quero que você tenha afinidade, porque você vai poder falar, você vai poder ouvir, você vai poder, porque tem relação. Então, os boiadeiros é isso, traz esse lado mais matuto, né, daquela personalidade mais matuta. Então, foram pessoas acostumadas a trabalhar todos os dias da semana, então não pode deixar de cuidar dos animais, de regar o seu plantio, estava lá, de sol a sol, de forma simples, humilde, muitas vezes até rudimentar, mas simbolizam a força de vontade, aquele que jamais desiste. Representam também uma fé gigantesca, uma fé inabalável, né? E esses espíritos que trabalham hoje nas casas, eles nos ensinam que não existe obstáculo intransponível diante da fé e diante do trabalho. Que é possível qualquer um alcançar a sua felicidade vivendo de forma simples, não olhando para o seu ego, né, mas de forma simples.
Assim como a linha dos caboclos, eles são tarefeiros do espaço, eles conhecem bem a importância da natureza, dá um valor muito grande para a natureza, trabalham de forma bastante hábil com as ervas, simpatias, rezas fortes, né? São bons, costumo dizer, confeccionadores de patuás, né? Isso é muito ligado ao povo dessa terra, a esses espíritos. Costumes, assim, muitas vezes esquecidos pela sociedade, eles trazem esses costumes novamente do interior para cá. Então, o perfil do boiadeiro, tem um intruso aqui, viu, gente? Um intrusinho aqui, ó. Vem aqui, pequeno. Então, o perfil do boiadeiro é aquele do homem, da mulher, que costumava trabalhar na roça, tocar o gado, por grandes distâncias, debaixo do sol, de chuva, frio, lidava com doenças, animais selvagens, rios enormes, vales, tudo isso está muito ligado a esses espíritos. E que viviam, né, que dormiam ali no relento, comia o que conseguia carregar. Então, não importa quais sejam os obstáculos, eles vão até o final. Pode ter a diversidade que for, ele sempre entregava sua boiada ao destino, sem perder nenhum tipo de animal. E isso é importante nós termos em mente, principalmente os médios de incorporação, porque são atributos desses guias. E muitas vezes eles querem passar alguma mensagem, ou querem trabalhar alguma situação das quais eles viveram, e o médium, por não ter conhecimento, nossa, será que isso aqui realmente é do boiadeiro? Não, entrega, deixa que ele trabalhe, deixa que ele faça, né? Então, é importante a gente entender o conceito para que nós, no momento da incorporação, não atrapalhemos a sua área de atuação. Então, quando você fecha, né, os olhos para entender qual é esse boiadeiro, como ele representa, eu costumo dizer que, assim, é aquele caboclo não, né, mas aquele matuto, vamos dizer assim, com a pele queimada do sol, aquele rosto mais vincado do sertão, né, é aquilo que representa, não é esses cowboys que eu coloquei aqui, não, ó, tá vendo, ó? E esse aqui é cowboy de filme, né? O meu pai é do interior, eu sei muito bem o que estou falando, porque meu tio era fazendeiro, criava gado e tudo mais, então eu sei como que é a pele deles lá, né? Como eles trabalhavam. Então, é esse biotipo, né? Esse arquétipo que a gente traz na mente. Então, é a linha de Umbanda que melhor representa o povo brasileiro, a sua miscigenação, né? Que deu origem à culinária, à cultura, superstições. Aliás, um povo muito supersticioso, né? Se você vai para o interior de São Paulo, interior da Bahia, interior de Minas, você vai ver as maiores histórias, não é? História, não sei, da mula sem cabeça, do lobo não sei do quê. Ixi, são supersticiosos ao extremo, né? Então, eles trazem essa questão muito grande da fé, acima de tudo, a questão da fé. Então, o folclore, né, é muito ligado a eles, né? É típico do nosso povo brasileiro. Então, quando falamos em boiadeiros, em boiadeiras, é natural que aquelas pessoas que não conhecem pensem, como eu disse, nessa figura aqui, ó. Ah, não, esses são os dos laços, né, vindo seus cavalos. E não é verdade, né? Não é verdade. Pelo contrário, a linha boiadeiro não é uma linha desses cowboys, né, vistosos, não. Então, o boiadeiro ele pode ser de qualquer região brasileira. Você sabe que muitos centros, quando os médios acabam não tendo conhecimento, a maioria dos boiadeiros que se apresentam são gaúchos, dos Pampas. Olha só, né? Por quê? Porque não tem conhecimento. Porque vocês querem ver quem é um boiadeiro? Os vaqueiros do Nordeste. Então, quando chega, e aí isso que eu falo, que às vezes a gente não tem conhecimento, chega lá um boiadeiro na sua linha e começa a falar como se fosse um nordestino.
E aí você fala, meu Deus, que entidade é essa? Não é linha do baiano, não é possível, o que está acontecendo? Calma, é um vaqueiro lá do Nordeste que é um boiadeiro. E qual o problema? Né? A gente tem na cabeça a imagem só desse aqui, ó, do gauchão, do cara lá. Para com isso. Né? Então, nós temos que abrir a nossa mente justamente porque se vier uma entidade trabalhar com você, pela sua afinidade espiritual com ela, e tiver um sotaque diferente daquilo do nosso imaginário, como o arquétipo do boiadeiro, pode deixar porque é sim da linha dos boiadeiros, é um vaqueiro, é alguém que está de alguma outra região do norte de Minas, né, que tem muito, muito, muito. Eu fui para o Maranhão, poxa, eu vi cada vaqueiro lá, o pessoal que cuida da agricultura ali, maravilhoso, um povo matuto, aqueles que você olha e fala, poxa, parece de filme, né, que a gente vê, e realmente, eles são boiadeiros. Se trouxer na essência, você vai ver que essa ancestralidade deles é assim. Então, é bacana que a gente tenha esse conhecimento. Então, quando eles baixam lá no terreiro, eles chegam dançando, né, de uma forma mais característica. Pode ser uma catira, né, um gesto como se estivessem laçando alguma coisa. Alguns cantam, alguns fazem sinais com a boca, como se estivesse chamando o animal, tocando lá a boiada. Normal, eles chegam dessa forma mesmo, tá? Gostam, geralmente, de fumo, de bebidas mais fortes. Repito, sempre com aquela finalidade do uso adstringente, porque são linhas que trabalham com quebra de demanda, com algumas coisas um pouco mais pesadas no centro, né? Captura de espíritos, muitas vezes essa laçada, né, que eles dão, na verdade, nada mais é do que estar capturando alguns espíritos que estão ali, né, meio rebeldes ali, que eles estão querendo causar. Então, tudo isso tem a sua representação. Então, a bebida forte é mais para isso, para conter, né, não prejudicar tanto o médium, né, deixar de uma forma mais adstringente, mais purificado depois o corpo do médium. Gostam geralmente de um fumo de corda, de um cigarro de palha. Tudo isso nós vamos entender, o fumo, o charuto, bebida e tal, né, para que serve cada um deles. Podem utilizar os laços, os berrantes, chicote, tira de couro, jaleco de couro, chapéu. Aí vai de acordo com o que aquele boiadeiro gosta, né, ou gostava de usar na sua vida terrena, né, quando era encarnado, tá? Como qualquer outra linha, podem trabalhar para todos os orixás, mas eles têm Oxóssi como o orixá das matas, o orixá é o grande regente deles, tá? Mas Ogum, pode ser Ogum? Porque eu já vi que Ogum também, claro que pode. E por que pode Ogum? Alguém arrisca? Porque qual é a origem de Ogum, vocês lembram? A agricultura, foi o que fez o ferramental de agricultura. Se você pegar o símbolo de assentamento de Ogum, você vai ver lá a enxada, não vê? O rastelinho, vê tudo pendurado. Tem o arco, a flecha, mas tem todos os instrumentos de agricultura ali. Então, por isso que também estaria ligado a Ogum. É por isso que em algumas casas, dentre elas a nossa, onde nós trabalhamos, nós dividimos, no dia de caboclos de Ogum, com o boiadeiro. Se vocês forem na nossa casa, no dia de trabalho de Ogum, você vai ver que é Ogum e boiadeiro. Então, tem médios que vão receber os caboclos de Ogum, tem médios que vão receber boiadeiro, porque é uma linha que se divide na sua essência, tá? Isso acontece, pode acontecer. Que mais? Algumas correntes também de pensamentos umbandistas dizem que Yansan também pode ser a grande regente dessa linha, tá? Por quê? Porque ela teria o poder sobre os espíritos que são capturados por eles, mas é uma menor vertente que trabalha com Yansan sendo a regente deles, tá? Podem usar a vela verde, podem usar a vela amarela, podem usar aqueles que trabalham na linha de Ogum, Ogum tendo como regência, a vela bicolor branca e vermelha, também serve para os boiadeiros, tá bom? Vai de acordo com o que a sua entidade solicitar.
A sua saudação popular é Jetuá, ou Getô, ou Xetruá, né? Ou Xetro Marrumba Xetro. Xetro Marrumba Xetro. Tá? Também são as saudações populares que serão utilizadas aqui. Deixa eu passar aqui para vocês verem a escrita. Deixa eu ver, tá aqui. Eita, boiadeirinha aqui, enfim. Vai ter algum lugar aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês. É na anterior que estava. Olha, você viu? Eu vi. Olha lá. Aqui, ó, saudação aqui, tá vendo? Ó? Jetuá, Getô ou Xetruá, mas você vai ouvir muito, em muitos pontos, inclusive, é Xetrô, Marrumba, Xetrô. Tá bom? Então, são palavras que foram modificadas conforme o contexto, principalmente o contexto regional. A tradução ela acabou se perdendo com o tempo, né? E boa parte vai alegar ser apenas um som que um boiadeiro faz para tocar a boiada, como se ele estivesse tocando ali a boiada, tá? Mas a expressão mais próxima de uma realidade, vamos dizer assim, para dar significância, seria salve aquele que tem braço forte. Xetrô, Marrom, Xetrô. Tá? Isso aí é o mais utilizado entre os boiadeiros. Tem uma curiosidade sobre essa linha de boiadeiros, é que eles começaram a se manifestar muito antes da chegada da Umbanda. Isso é importante vocês terem em mente. Existem alguns estudos, né, catalogados que já no final ali do século XIX, já era comum você encontrar a manifestação de boiadeiro, que ele se misturava com alguns caboclos, principalmente dentro dos candomblés de caboclos, porque existia candomblés de caboclos. Tá? Então, por esse motivo, eles também são conhecidos como caboclo boiadeiro. Vocês vão ver pontos cantados como caboclo boiadeiro, mas é porque já vem dessa essência mais antiga, anterior à Umbanda, que vinha das próprias roças de candomblé. Ele era muito cultuado em roças de candomblé de caboclo. Tá? Então, por isso, ele teria, inclusive, a sustentação, vamos dizer, a irradiação de Oxóssi, por ser conectado, está conectado com caboclos também. Ser chamado como caboclo também. Receber a consulta de um boiadeiro é como ser recebido aí pelas pessoas mais simples, né, ali do sertão, que fazem questão ali de dividir tudo com aquele que está visitando, né? Da mesma forma, o boiadeiro, ele sempre tem a palavra mais afável, né? A palavra para aquele consulente que vai dar para ele uma direção mais correta, uma injeção de ânimo para continuar naquela caminhada, para superar tudo, qualquer obstáculo. Então, mesmo que diante do medo, ele sempre vai incentivar, ele sempre vai mostrar o caminho, a estrada, aquilo que ele deve seguir. A carisma e a simplicidade dos boiadeiros é que ativam a força de vontade nas pessoas, né? A esperança, a perseverança, para que todos possam, em algum momento da sua vida, conseguir atingir os seus objetivos, e, sem dúvida alguma, além de lhes proporcionarem um descarrego simplesmente maravilhoso. Né? Quem passa com a linha de boiadeiro, e eu, por muitas vezes, olhava assim na gira, se era caboclo de algum, se era boiadeiro, eu falei, não, quero passar com boiadeiro. Quem está incorporado com boiadeiro? Porque eles realmente fazem um trabalho maravilhoso, né? Então, descarrego assim, muito forte. Não que as outras não façam, mas como eles estão muito próximos, e vocês vão ver isso também e ouvir, eles estão muito próximos dos marinheiros, né? E, por sua vez, estão muito próximos a umas linhas mais densas, mais próximos de Exu. Por isso que eles têm um domínio tão grande também do descarrego. Tá bom? É isso. Por hoje,
falamos aí bastante e conhecemos essa linha. Então, na próxima semana, nós vamos falar de baianos, vamos falar de ciganos, marinheiros, e nós vamos passando por alguns. Não percam da próxima semana, porque de cigano, gente, é muito bacana. Acho que a origem talvez surpreenda muita gente. Muita gente. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque essa história que que foi levantada, que eu aprendi, foi em cima de alguém que buscou essas informações de forma muito profunda, para saber realmente onde foi essa origem dos ciganos, né, e por que eles entraram na linha de Umbanda. Tá bom? Show de bola. Alguém quer fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida? Aproveitem, aproveitem. Eu quero só falar aqui rapidinho. Tá? Eu tenho uma paixão muito grande, né, por todas as linhas. Todas as linhas são incríveis. Mas a linha de cigano, eu não sei, é uma coisa especial que me puxa assim. E desde muito pequena eu tenho sonhos, né, com eu vestida sempre de cigana, sabe? E lógico, né, das duas linhas, mas das vezes que eu me lembro sempre da linha de esquerda. E é muito forte, a presença é muito forte mesmo, é muito bacana, é muito legal, muito bom. Você é médium, Tatiana? Você já trabalha como médium, perdão. Eu estou em desenvolvimento, né? Eu sou cambone atualmente na casa que eu frequento, né? Mas estou em desenvolvimento, sim. Lá eles trabalham com a linha de ciganos? Uma vez ao ano. É uma data muito especial, inclusive muito esperada, muito aguardada. Que legal, que bacana. Você tem... a sua ancestralidade, ela é toda aqui do Brasil, ou tem alguns que vieram da Europa? Eu não sei, essa parte eu não sei. Ainda não sei. Tá bom. Então, tá bom. Talvez você se identifique aí quando a gente for falar na próxima semana. Tá legal. Tá, joia. Alguém mais? Rogério. Diga. Por exemplo, as linhas, as entidades que as pessoas trabalham, né, vêm assim naturalmente, conscientemente não é escolhido. Então, por exemplo, igual ela falou, né, eu trabalho bastante com cigana, já tive sempre essa intuição, esse contato, né, desde criança. Mas, por exemplo, aí vem, você começou a falar agora, por isso que me devia a dúvida. Depende um pouco também da ancestralidade. Então, por exemplo, eu tenho ancestrais indígenas, então aí é mais possível que venha ligada ao Xós. Como é que funciona, assim? A entidade escolhe a gente? Como que funciona? Então, vamos lá. Tem dois caminhos. No caso dela, eu perguntei porque você pode trazer, às vezes, no próprio DNA, né? Hoje a gente sabe que muitas questões emocionais, elas vêm já no próprio DNA, né? Então, ligações, sensações que você tem de alguma coisa, não sei, parece que eu já vivi aqui, não sei, parece que eu já senti isso. Muitas vezes está ligado pela sua ancestralidade, que vem já marcado no seu próprio DNA, além do seu próprio inconsciente. Então, nós temos essas duas questões. Mas, espiritualmente falando, quando nós vamos reencarnar, nós temos o único sabido é o nosso mentor espiritual, ele faz parte da sua missão. Ele vai estar com você do começo ao fim da sua vida. Ele jamais vai reencarnar, ele jamais vai sair do seu lado, porque ele tem que te ajudar a cumprir a sua missão. Existem algumas entidades, alguns arquétipos dessas entidades, que eu repito, eu já posso ter sido um índio, eu já posso ter sido um escravo, eu já posso ter sido tudo. E hoje eu estou aqui com o Rogério e tal, e pode ser que amanhã eu esteja já de um outro perispírito, uma outra forma corpórea. Quando nós fazemos o plano de reencarnação, tirando o nosso mentor, existem algumas entidades, alguns arquétipos ancestrais que fizeram parte das nossas reencarnações passadas, que podem ser que falem o seguinte: eu vou te acompanhar, eu te ajudo. Então eu vou trabalhar com você. Rogério é evangélico, o que tem a ver um cigano? Não se preocupa.
é que essa força dele, essa energia, o Rogério nem vai saber que vai ser evangélico, não vai? Tá, tudo bem, sem problema. Nós vamos estar lá amparando para que ele faça trabalhos dentro desse movimento, dessa energia que é necessária. Assim como a dos pretos velhos, das crianças, dos caboclos, e assim por diante. Então, não vou incorporar no Rogério, porque ele vai ser evangélico. Mas vamos levar o nosso passe energético, vamos levar a nossa energia para que ele movimente aquilo necessário dentro da igreja dele. Mas trazendo para a Umbanda, não, vamos incorporar. Rogério, você vai se dar Umbanda, ok. E não, nesse momento a gente vai trabalhar na incorporação dessas entidades. Isso acontece. Mas acontece também uma terceira via, que é a Íris, a Tatiane, a Maria Neide, a Irene, a Márcio, o Jorge, a Viviane, que são muito estudiosos. E algumas entidades olham neles o seguinte, poxa, eu tenho oportunidade, porque já que o meu médium aqui não está trabalhando, não quer desenvolver, ou perdeu a missão, né, às vezes está desviado, entidade, eu preciso crescer, eu estou vendo em todos eles a oportunidade de crescer. Então, eles vão até o seu mentor espiritual e pedem autorização, olha, posso trabalhar? Posso trabalhar com a Iris? Posso trabalhar com o Jorge? Posso trabalhar com a Tatiane, com a Viviane, a Irene, a Maria Neide? Porque veem em vocês pessoas dedicadas à espiritualidade e que vai poder ajudá-los também a crescer moralmente, espiritualmente, cumprir a sua missão. Então, pode ser que no decorrer da sua vida, entidades que você nunca trabalhou, você passar a trabalhar. Porque fala o seguinte, olha, vamos lá, porque esse grupo, ou essas pessoas, ou essa pessoa, poxa, vai me ajudar demais. Já que eu não estou cumprindo a minha missão aqui com o meu médium, eu vou trabalhar junto ali, para eu me elevar, eu preciso trabalhar. Então, existem essas três formas de você ter as entidades. Pactuado lá atrás, certo? Diante da sua ancestralidade, né? E uma das formas que também acontece é dessa que eu disse para você, que é através dessa... Aí cria-se a afinidade, tá, Iris? Aí você começa a ter essa afinidade espiritual com essas entidades que veem em você um potencial médium, e que através de você também vai se elevar. Vai evoluir. Vai evoluir. Vem para mim e vem para eles também, né? Sem dúvida alguma. Então, ela pode ser que no decorrer da sua vida, você comece E isso acontece, tem médiuns que trabalham há muitos anos com um determinado preto velho. E aí, 10, 15 anos depois, incorpora um outro preto velho. Muda. Uma preta velha. Não mudou. É que acrescentou. Por quê? Porque ele trabalha tão bem, e aquele seu preto velho, preta velha que trabalha com esse médium, fala, não, vem para cá, trabalhe junto, desenvolva junto. O que a gente tem que conter junto aos médios, por isso que o estudar é importante, é que não pode ter aquele exagero, né? Tem médium que tem 3 Exu, 4 pombagiras, não é assim. Não é assim que funciona. Né? Então, mas pode acontecer de você, às vezes, trabalhar com 2 Exus diferentes? Pode, claro que pode. E por quê? Porque você trabalha muito bem o seu estudo, o seu desenvolvimento moral, e eles enxergam em você um potencial. Poxa, eu posso pedir a permissão, uma vez que é concedido pelo seu mentor, pela espiritualidade, aquilo que não vai atrapalhar na sua missão, sem dúvida alguma, você pode desenvolver. Respondi? Obrigada. Viviane, coloca aqui. Oi, pode falar, Mariane. Quando o Jorge, no começo, falou das crianças, aí eu me lembrei, assim, todas as etapas de criança, e foram muitas, né? E eu morei em lugares, assim, diferentes. Mas eu me lembro que eu era muito alegre. E eu juntava, as crianças eu juntava para brincar, eu ria muito e contava história. Então, eu estou me lembrando, em todos os lugares que eu morei, mesmo na escola, assim,
eu era muito divertida. Na igreja, a gente viajava muito. E eu me lembro, assim, no ônibus, eu fazia todo mundo rir. E era bem... A viagem ficava curta. Aí, o Jorge, falando das crianças, eu disse, será que a Ritinha já trabalhava nessa época? Boa, muito boa reflexão. Pode ser que até você não encarasse isso como uma incorporação, mas uma irradiação direta dela, com certeza, né? É verdade. Porque e eu me lembro assim, a minha mãe, ela era muito risonha também. E o meu pai era muito sério, sisudo. E aí juntava a minha mãe e eu me lembro uma vez que a gente foi no cinema, a minha mãe, meu pai e eu. E nós duas, a gente ria, mas ria escancaradamente. E o meu pai, vocês parecem que dá vergonha. Aí então. E agora estou refletindo, eu falei, nossa, será que... Verdade, verdade. Pô, eu acho, olha, eu arriscaria dizer que sim, Maria Neide. É, bem interessante. E gostoso que você teve essa lembrança, assim, né, desses momentos, assim, olha, a gente traz Nossa, essa me lembro. reflexão. Eu me lembro quando eu tinha 7 anos, eu me lembro que eu ia na escola. Eu me lembro, depois eu mudei de escola, que fazia segundo grau, me lembro, nossa, dos lugares que eu morava, eu juntava criança para dar aula, e eu era muito divertida. E então agora estou refletindo. Muito bom, gostei, gostei. O Adilson coloca aqui, acho que o meu era o Exu Mirim, danado, aí dá risada aqui. Boa, Adilson, boa. Ai, Deus do céu. Ai, que maravilha. A Viviane coloca aqui, a gente está falando, agora eu entendi, Viviane, então, ela coloca assim, ó, tenho percebido isso desde o início do curso de benzedeira, ela está fazendo um curso de benzedeira. Estou estudando as ervas e cura, e tenho sentido algumas coisas nesse sentido. Por quê? Por isso, você começa a estudar determinados assuntos. Então, por exemplo, benzedeira, né? Ervas. Aquelas espiritualidades afins, que sabe que vê em você um potencial de se desenvolver, porque você está estudando para ser benzedeira, você está estudando sobre ervas, sobre cura, começam a se aproximar. Se você levar assim, muito a sério, desenvolver, colocar isso em prática, você vai sentir ainda mais. Porque essas entidades, repito, veem em você um grande potencial para auxiliar na caridade. Você cresce e elas crescem. E assim, por isso, da importância do estudo. Cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente tem um conhecimento novo, é uma bagagem moral para nós e espiritual, porque nós vamos levar isso para nossas reencarnações futuras, mas também é uma porta de acesso para aquela espiritualidade trabalhar através de você. E que necessariamente não tem que ser incorporação. Lembrem-se disso, porque às vezes você estudou a aplicação, né, de um reiki, poxa vida, a espiritualidade vai estar ali com você, do seu lado, te orientando, te dando toda a instrução intuitiva para você pôr em prática. E você está ajudando a si e a ela, e a pessoa que está sendo atendida. Né? Eu falo igual os médicos, né, gente? Salvam vidas e estão lá. Pô, eles estão 100% assistidos pela espiritualidade. São pessoas que se dedicam a fio. Eu acho que a mediunidade, ela não está apenas na incorporação, na psicografia, nesses lados mais ostensivos. Está no dia a dia, às vezes, das pessoas, do ateu, que não acredita em nada, mas se ele pratica uma caridade de amor, de coração, porque ele quer fazer, tem uma entidade ali do lado dele, utilizando ele como veículo, intuindo ele nem sabe, mas está sendo intuído.
Então, existem várias formas, a gente sempre está prestando bem a alguém. Na ciência, nas descobertas, até porque faz parte, muito bem, exatamente, né? Os cientistas, essas pessoas que buscam a forma de melhorar a nossa condição humana, né? Melhorar o nosso corpo, tudo isso a espiritualidade está ali trabalhando de forma ativa. Basta você se empenhar em alguma coisa que vai trazer um resultado para alguém. Certamente você vai estar assistido por algum espírito afim. O doutor Paulo Sérgio, aquele que estudou a pineal, que nós vimos, né? Lembra? Eu coloquei até para nós aqui. Ele é médium, mas antes dele ser médium, ele falava que cada vez que ele se debruçava para estudar a pineal, ele parecia que estava sendo regido por alguém. Ele falava, eu sentia a presença de alguém, era alguém me direcionando o que eu tinha que estudar. Ele falou, eu nem queria, às vezes, estudar aquilo, mas brotava uma vontade de pegar um livro e ficar estudando para desenvolver e ver o que era a pineal. Tem entidade trabalhando com ele, ó, vamos lá, você precisa, pega, né? Está intuindo ele ali para isso. Legal, gente. Bacana. Rogério? Diga. Ô, Serginho, meu irmão, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Só um agradecimento aqui a todos pelas vibrações da Júlia. Ela está legal, graças a Deus. Voltou no HCOR na sexta-feira, mas ficou tudo bem. Na quinta-feira à noite, eu fiz um passe nela e veio uma intuição do Preto Velho de fazer um cruzamento assim com ervas e assim de uma velhinha fiz um curativo nela assim. No dia seguinte ela foi para o hospital e aí a médica viu acho que um restinho de cola do esparadrapo. Falou, o que é isso? Ela falou, não sei, meu pai que fez umas rezas lá. Falou, seu pai é da Umbanda? Ela falou, eu também sou. Então fica tranquilo, fica tudo bem. Sensacional! E eu quero uma outra coisa que tem uma pessoa que quer agradecer a todos por todas as vibrações do ano passado. Maria Neide, Rogério, Jorge, Irene aqui, Tatiana, Cida, que é lá do centro também, o Carlos. Obrigado a vocês, querido Enzo. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado pelo meu pai também. Maravilha conhecer, né? A gente só se conhece virtualmente. Obrigado demais por tudo, viu? Isso. Olha, além de ele ser um menino muito bonito, muito bacana, ainda está com essa roupa maravilhosa. Né? Vou falar. Eu prefiro poupar os comentários a respeito. Eu digo que algum defeito ele tem que ter. É um menino bonito, inteligente. Alguma coisa de ruim tem que aparecer, não é possível, é tudo bom. Ninguém é perfeito, né? Agradecer a todos. Ninguém é Foi muito importante a vibração de todos ano passado. Que lindo. Muito obrigado. Serginho, até seu semblante está diferente, rapaz. Tá mesmo. Eu tô curtindo agora, assim, gostoso, né? Junta a Júlia e o namorado, ele e a namorada aqui. Então, eu me sinto meio tiozão, assim. Aquela que os filhos crescendo, né? É um mesinho só, dia 10 ele vai embora. Mas dá para matar a saudade. Aproveita cada segundo, hein? Aproveite, sim. E ele vai lá na nossa casa. Que legal. Vai dar quinta-feira, mas na outra nós estaremos lá. Com certeza, leva lá. Poxa, que... Beijo a todos. Beijo grande. Obrigado, Serginho. Manda um beijo para ele. Seu Ari, Maria Neide, todos. Muito obrigado. Maria Neide, querida, então, peço gentilmente que você traga suas palavras para a gente encerrar esse estudo tão gostoso e com esse presente que o Serginho trouxe aí do Enzo para nós. Maravilhoso. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai e agradecer esse grande presente que Ele nos deu nesse momento, de nós estarmos reunidos, recebendo a energia de todos os orixás que se fizeram presentes, todos os mensageiros que estiveram conosco, e através da nossa reunião,
Esses mensageiros chegaram a lugares tão longínquos, levando a paz, a serenidade, o amor, a compreensão, a fim de que cada irmão possa olhar para o outro e sentir a presença amena da paz e da tranquilidade. Que possamos nos lembrar realmente de quando nós éramos crianças, o nosso pensamento, a nossa aventura de acordar e ver o brilho do dia, de acordar e ter a vontade de andar, de correr. Que possamos nós colocar dentro de nós essa criança e caminhar em todos os cantos da nossa mente, a fim de nós buscarmos a segurança da nossa caminhada. Que possamos olhar as nossas mãos e saber que elas possam realizar muitas coisas. Olhar para os nossos pés e saber que eles possam se movimentar o nosso corpo para tantas realizações maravilhosas. Que possamos todos os dias agradecer aos mensageiros, que eles sempre nos trazem uma boa nova e nós nem percebemos, mas que eles estão assim conosco nessa nossa jornada. Agradecer a João da Mata o trabalho magnífico que ele tem feito. E ele agradece a cada um de nós, porque através da nossa reunião, muitas coisas são feitas que nós nem percebemos. Agradecer a nossa mãe Iemanjá, que ela possa, com seu manto, cobrir cada um de nós, e que nesse instante, essas mãos dadas que nós estamos desde o começo, possa sentir a presença da Mãe abençoando cada um de nós. E que possamos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, em paz eu deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai Oxalá, muito obrigado. Pai Oxalá, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos orixás, muito obrigado. E aos orixás, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao João da Mata, muito obrigado. E ao João da Mata, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos mensageiros, muito obrigado. E aos mensageiros, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao rosário, muito obrigado. E ao rosário, muito obrigado. Pelo dia de hoje,
louvado seja Deus. E aos meus irmãos, muito obrigado. E aos meus irmãos, muito obrigado pelo dia de hoje. Louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. E até a próxima semana. O Pai assim vai nos permitir que tenhamos uma boa noite de sono. Graças a Deus. Seja, que assim será. Boa semana, beijo a todos, até a próxima semana. Beijo, boa semana, boa noite, boa semana e bom descanso. Foi hoje maravilhoso. Maravilhoso. Beijinhos. Até a próxima. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, meu irmão. Que isso? Obrigado. Tchau, Pi. Marcelo aí. Tchau. Marcelo. Tchau. E aí, Marcelo, Marcelo? vamos secar os palmeirenses agora, hein? Boa noite a todos. Vamos lá. Estamos perdendo Tá aqui de 1 a perdendo, 0. já tá perdendo. Ai, meu Deus do céu, tá vendo? Vou falar, viu? Vou te falar. Mas Tchau, tudo bem. gente. fica com Deus. Boa noite. Tchau. Ogum, iê, iê, Ogum, Ogum choro que iê, iê.